Boa noite a todos. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, nessa noite eu quero trazer uma palavra direto do coração de Deus para a amada igreja, onde certamente vai gerar esperança, vai gerar fé em nossos corações. Você crê? Amém? E é para isso que nós estamos aqui nessa noite, para adorar o Senhor Jesus e para ouvir aquilo que o Senhor deseja falar aos corações. Você que está de posse da palavra de Deus, abra em Jeremias 18, por favor. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Quem achou, diga amém. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te, desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tomou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir. Até aqui, meus irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, acabamos de fazer a leitura de um texto sagrado que é muito conhecido, é muito pregado. Quem nunca ouviu falar do profeta Jeremias, quando Deus ele direciona o profeta a visitar num local aonde se faz vasos, uma olaria, aonde existem os profissionais, artesão de barro, aonde manipulam o barro para fazer vasos para utilidades. Quando vemos aqui, meus irmãos, a voz de Deus na vida do profeta Jeremias, ele obedece, e Deus só começa a estar dando a ele um tipo de ensinamento quando ele observa na olaria o olheiro fazendo aquele barro, um vaso, e na mão do oleiro aquele vaso se quebra. Mas não é quebrar no sentido de rachar e ficar em cacos,
é quebrar ainda com a argila homogênea, a argila ainda mole, ela no seu momento de preparo. Quando vemos, meus irmãos, nessa profissão, para que o oleiro venha fazer um barro, um vaso com excelência, ele precisa primeiro extrair o barro, peneirar o barro e tirar imperfeições, retirar restícios de raízes, de pedra, para que na hora de for utilizar aquele barro para fazer, não tenha nenhum tipo de problema, aonde quando a roda ela estiver girando e ele passando a mão ali por dentro, se tiver uma pedra, danifica, se tiver uma raiz, danifica, se fizer um vaso dessa maneira, sem tirar de dentro do barro esses corpos estranhos que pode estar danificando, futuramente quando entrar no forno, ele terá problemas, será um vaso frágil. Então, quando Deus faz do profeta Jeremias observar que na mão do olheiro se quebra, se amassa, se desmancha aquele barro, novamente o olheiro ele vai estar tentando fazer outro vaso. E aonde Deus começa a trazer uma analogia com esse profissional, com o barro e com o próprio Deus, que o barro seria Israel e o olheiro seria o próprio Deus. Ou seja, Deus está sinalizando que o barro não tem poder sobre o olheiro. O barro, ele necessita de transformação do olheiro. O que significa isso? Que as nossas vidas, melhor dizendo, que Israel, eles precisavam de Deus na formação deles. Mas quando você vê uns capítulos adiante, do verso 8 em diante, do 13 ao 17, você vê Deus denunciando eles, a rebeldia, eles querendo fraudar o profeta Jeremias, eles não ouvindo o profeta Jeremias, e Deus remetendo a eles que iria de vir algum tipo de juízo, por causa da desobediência. E quando nós vemos, meus irmãos, no contexto histórico, no contexto que o profeta Jeremias, ele recebe essa palavra, as 10 tribos do reino do norte já tinham ido em cativo pelos assírios. E Jeremias está falando aqui para Judá, no lado sul. E já tinha um exemplo das 10 tribos que tinham sido exilados pela grande Assíria. Agora Deus está mostrando a esse povo, se não obedecer, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no reino do norte, e vai acontecer no reino do sul. Eles não dão crédito à pregação de Jeremias. O que acontece? Deus permite os babilônicos invadir, saquear e levar eles em cativo. E dentro do panorama bíblico, nós vemos um momento que Deus, ele vaticina uma profecia para Israel, que eles ficariam 70 anos no cativo e depois retornariam novamente. Ou seja, essa analogia que Deus fez com Jeremias para entender, foi esse processo de Israel, esse processo de Judá, melhor dizendo,
que era o processo que eles iriam de passar. Ou seja, eles começaram, de alguma maneira, não compreendendo. Deus fez o profeta anunciar a eles não acreditavam, eles não acreditaram que ia acontecer, e aconteceu o juízo de Deus. Agora, meus irmãos, quero trazer aqui aplicações para que você venha aprender o que Deus quer falar nesse texto. As aplicações, meus irmãos, é essa. Nós que estamos aqui no período contemporâneo, nós temos às vezes algumas deformidades, algo que está dentro de nós, que pode ser raízes, que pode ser pedras, que às vezes traz dificuldades para o olheiro nos moldar. Percebe-se que tem pessoas que estão 15 anos, 20 anos, e tem problema de ser moldados por Deus. Na caminhada cristã, você vai perceber isso. Você vai ver que tem pessoas que estão velho no Evangelho, mas não são transformadas. Sempre que se quebram na mão do olheiro. Mas como Deus é um Deus de misericórdia, como Deus, Ele também teve misericórdia do teu povo e tem misericórdia de nós, Ele libera o povo para o segundo momento, para fazer o segundo vaso. Toda vez que nós, que estamos na presença de Deus, vacilamos, algum período, algum mês, 3 meses, 1 ano, o que seja, Deus novamente quer nos fazer de novo. Deus novamente quer, meus irmãos, deixar que tudo aquilo que quebrou, ser retirado, para que novamente Ele venha estar moldando o nosso ser. Deus quer moldar as nossas vidas. O problema é que existe vasos, meus irmãos, que se pintam por fora, que são coloridos por fora, mas por dentro está cheio de rachadura, por dentro está cheio de raízes, por dentro está cheio de pedregulhos, foi mal construído. O que Deus quer, meus irmãos, nessa noite, em nossas vidas, é tirar as impurezas de dentro do nosso ser, porque quando nós observamos um olheiro fazendo um vaso, observa que primeiro todo vaso se inicia por dentro, sempre será inicialmente por dentro, depois que ele começa a fazer os moldes por fora. Se você não quer ser mudado por Deus, vai ser mudado por você mesmo por fora. Mas se você quer ser moldado por Deus, deixa Ele te mudar por dentro primeiro. Porque diante de Deus o que importa é ser mudado por dentro e não por fora. Porque podemos colocar uma roupa de piedade, podemos colocar uma roupa de varão de Deus, podemos colocar uma roupa de varoa de Deus e enganar muita gente, como que acontece nos dias de hoje. Quando olhamos o estereótipo, vemos, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, mas por dentro, meus irmãos, tem coisas que precisa ser tiradas, e o que Deus quer é tirar de dentro de nós. Se tem alguém aqui nessa noite, que precisa dessa mudança, que precisa ser mexido em alguma área da tua vida, no teu coração, na sua alma, no seu espírito, fique sabendo que só o olheiro pode fazer isso em nós. Ninguém, nem você não tem poder sobre você. Deus tem poder sobre o barro. Deus tem poder sobre você, meu irmão, minha irmã.
entra na olaria de Deus, para que Deus venha transformar a tua vida para a glória dEle e para o louvor dEle. Permita-se ser moldado e permita-se ser quebrado por Deus. Permita-se ser amassado por Deus. Permita-se a entrar no processo. As pessoas, meus irmãos, têm que aprender a passar pelos processos dolorosos. Porque quando estamos em processos, é quando percebemos aonde é necessário ser mudado em nós. O que precisa ser mudado, o que precisa ser tirado, o que precisa ser expelido para a transformação divina. Se você nessa noite entrou nesse lugar com temor, sincera, na expectativa de Deus falar contigo, meu irmão, com certeza o processo estará sendo dado início hoje na tua vida. Eu também não posso ser leviano de dizer que apenas em 2 horinhas de culto a sua vida vai ser transformada. Mas eu posso, meus irmãos, dizer que a partir dessa mensagem, a partir dessa reflexão, a partir dessas aplicações, a partir desse ensino, Deus pode começar a agir na sua vida. Deus pode começar, meus irmãos, a agir na tua vida. Entra nessa olaria, seja um barro na mão de Deus, deixa Deus te fazer um vaso novo, deixa Deus te moldar, meu irmão, e nós sabemos aonde é necessário ter um molde, nós sabemos aonde que é, meus irmãos, porque sabendo que um barro, ele não tem poder nenhum, ele é apenas uma matéria. Quem tem a vida é o olheiro, quem tem a técnica é o olheiro, quem tem a habilidade é o olheiro que sabe o que faz. Meu irmão, minha irmã, só se entrega, só se coloca na presença dEle, no centro da vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Eu te digo, meu irmão, que a transformação, o molde é necessário. Eu não gosto dessa palavra evolução, eu gosto da palavra aperfeiçoamento. Quer entrar no aperfeiçoamento? Você quer daqui 2, 5, 10 anos não ser a mesma pessoa que está sentada aí hoje? Entra nesse processo. Senão, infelizmente, nós seremos aqueles que está na vida, passa anos, passa estações, passa anos e não acontece em nossas vidas. Se tem alguém que nessa noite que percebe que tem anos que nada acontece no seu ser, dentro de você, é hoje. É hoje que Deus quer começar a transformação divina na sua vida. É hoje que vai começar um novo processo na tua vida. O segundo momento de Deus. O segundo momento de Deus de novamente te reestruturar, de novamente
está tocando em você. O olheiro tem que tocar no barro. Se você não for tocado por Deus, infelizmente, eu tenho que te dizer, sempre você e eu seremos essas mesmas pessoas. Agora, se você chegou aqui nessa noite, crendo no Deus vivo e todo-poderoso, que Ele pode fazer um milagre na sua vida interno, porque existe dois tipos de milagre: o milagre externo e o milagre interno. O milagre externo são necessidades que precisamos, um trabalho, um relacionamento, uma intervenção divina, uma libertação no nosso lar, o que seja. Mas o milagre interno é aquele milagre que nós precisamos de apontar para Deus aqui: tira de dentro de mim essa mágoa, tira de dentro de mim essa decepção, tira de dentro de mim essa doença durante anos na minha alma, tira de dentro de mim, porque Ele tem o poder de tirar do barro, meu irmão, tudo aquilo que atrapalha, Ele moldar a sua vida para a glória dEle. Se você reconhecer o poder de Deus de transformação, se você reconhecer o poderio de Deus, meu irmão, você terá uma vida transformada pelo poder das suas mãos poderosas. Oh glória! Bendito seja o Senhor. As mãos poderosas de Deus agindo no nosso ser, no nosso interior. Agora, vou te dizer algo muito importante. Muito importante. Sem transformação no nosso interior, vai chegar um tempo na tua vida que vai ser sem graça servir a Deus. Porque você vai entrar num tédio. Você vai entrar numa mesmice. Você vai entrar em rotina. Você vai entrar numa religiosidade. E você vai entrar nesse lugar como se fosse qualquer lugar do mundo, meu irmão. Meu irmão, minha irmã, quando há transformação na nossa vida, no nosso ser, você sempre acredita naquele momento. Você sempre acredita quando alguém está orando. Você sempre acredita quando você está louvando. Você sempre acredita quando tem alguém pregando o poderoso evangelho, e você crê que é transformador, que vai surtir efeito na tua vida. Agora, se há pessoas aqui, meus irmãos, está como um barro jogado no lado, precisando de uma mão poderosa para fazer algo em seu favor, meu irmão, você chegou na olaria de Deus, aonde Ele faz, meu irmão, e acontece realmente. Nós, psicologicamente, meus irmãos, o estudo é assim: você vive e você tem que saber lidar com as dores da vida que você carrega, e você vai vivendo. Algumas saem e outras continuam contigo. Traumas, pavores, lamentos, lutos, decisões erradas foram tomadas, carrega. Aqueles que servem a Deus, que tem Deus como o olheiro, Ele tem o poder de tirar de dentro de nós, porque só Ele pode ir lá dentro de nós e expelir e expurgar aquilo que tem realmente sido um fator de não permitir que você venha ter mudança. Porque tem pessoas que não mudam porque são amargas.
Tem pessoas que não mudam na sociedade porque são traumatizadas. Tem pessoas que não mudam, meu irmão, na vida. Você pode lembrar de um monte de gente aí. Você deve estar lembrando de um monte de gente. Nossa, tem 10, 20. É a mesma. Por quê? Porque estão levando, meus irmãos, situações, pesos. Está levando coisas dentro que realmente não tem permitido essa transformação. Agora, se você está na presença de Deus, Ele vai aonde ninguém vai. Ele vai lá dentro do seu ser. Ele vai transformar você por dentro. E Ele transforma. Ele transforma e Ele faz de novo. Ele faz você de novo. Como o barro na mão do olheiro que se quebrou. Novamente Ele tentou fazer outro vaso. Isso aí é a casa de Israel, que vai se quebrar, mas eu vou fazer novamente. Eu vou construir novamente um vaso. Eu vou construir novamente um projeto na vida dela. Eu vou construir novamente na vida dele um projeto, um vaso. Meus irmãos, minhas irmãs, o apóstolo Paulo também, ele vai usar analogias com vasos. Ele diz que tem vasos para honra e vasos para desonra. Ele vai dizer que nós somos vasos, que existe tesouros guardados dentro de nós. Dentro, porque os vasos, eles são recipientes de água, de trigo, soja, e o povo colocava. Os vasos de honra era para colocar de enfeite nas salas, nos lugares de luxo. Agora, os vasos, meus irmãos, que era colocado os tesouros, é onde os reis, eles guardavam na casa do tesouro um monte de moedas de ouro dentro, um monte de cálice dentro. Por fora, simples, mas estavam lotados de ouro. Nós, por fora, simples, por fora, às vezes ninguém dá nada, mas por dentro de nós existe o poder de Deus. Aquilo que nós temos de mais valioso em nossas vidas. Sabe o que é? O Espírito Santo que age dentro de nós. Eu falo para Deus: Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito, porque se sair o Santo Espírito de mim, acabou tudo. Vai acabar tudo, vai destruir minha vida toda. Agora, meus irmãos, se nós temos a excelência desse poder, guardados em vasos de barro, essa excelência desse poder, nós temos, meus irmãos, que se entregar a Deus, para que Ele venha agir. Tem pessoas que não se permitem, não se permite. Eu vou assim, vou morrer assim, eu sou Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim, sou Gabriela. Então tá. Não vai ter transformação na sua vida. Você jovem, quer ser um jovem transformado, se entrega a Deus. Você adulto, quer ser transformado por Deus, se entrega a Deus. Se entrega. Se entrega. Pastor, como diz com o padre Washington, do El Chan, pau que nasce torto nunca se direita. Eu não tenho como, eu não tenho jeito não, tem sim. Para Deus você tem. Se eu tive jeito, a pessoa que conhece meu testemunho aqui, no total, sou eu. Mas tem pessoas que conhecem com mais porcentagem, tá ali? É minha irmã que sabe como eu fui, dentro de casa. Agora, tem ali o Antônio Paulo, que sabe quem eu fui, fora de casa.
Agora, nenhum de vocês sabe o que eu fiz longe de casa e longe de Santa Luzia. Agora, eu me entreguei na mão do olheiro como um barro para ser construído por ele. 20 anos nesse processo e não acaba. Você está pensando que vai acabar quando isso? Sempre, meus irmãos, tem momentos que eu me quebro, tem momentos que acontecem coisas, porque nós não somos perfeitos. Não adianta. Tem período que você vai estar bem e vai ter período que você vai estar mal, porque você deu lugar, pecou, errou, vacilou, entrou em impurezas, entrou em imperfeições, que vai fazer quebrar o vaso, quebrar o barro. O barro vai ser, meus irmãos, vai ser necessário passar novamente por uma espécie de análise do olheiro para ser retirado. Agora, você quer ser analisado por Deus ou só visto por Deus? Ser visto por Deus, Deus vê todo mundo, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele sonda, conhece todos. Mas agora, ser trabalhado por Ele é só aqueles que se entregam a Ele. Nunca, meus irmãos, se vanglorie de imperfeições que você tem, porque no meio da caminhada eu já vi pessoas dentro de igreja se vangloriando. Eu sou mentido mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou marrento mesmo, eu não mudo, eu sou mulherengo mesmo, eu sou carnuda mesmo, eu sou carnal. Eu já vi pessoas tirar onda que estavam pecando. Só que aí depois, meus irmãos, eu vi Satanás arrastando a cara da pessoa no chão, envergonhando a pessoa. Nunca faça isso. Vai aqui um aconselhamento pastoral. Seja um homem piedoso, um homem bondoso, faça o bem, não se cansa de fazer o bem. Agora, as suas imperfeições, não tira onda com elas não. Se envergonha das suas imperfeições, para que o poder de Deus venha agir na sua vida e na minha vida também. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração.